Então, se esse é o seu caso, né, se você está trilhando uma jornada para obter o título de especialista em endocrinologia, para a gente começar a conversar, eu vou te dizer por que eu escolhi esse tema hoje. Então, é claro que você vai querer saber qual foi a resposta que ela deu e se concordei ou não, né, se eu endossei a resposta dela ou não, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é o podcast Rumo ao Tim. E olha, é o seguinte, nesse podcast nós discutimos curiosidades, novidades, mitos e verdades, tudo sobre as doenças endócrinas, a abordagem dos pacientes com doenças endócrinas, ou seja, assuntos relevantes para você que quer se tornar endocrinologista. Então, se esse é o seu caso, né, se você está trilhando uma jornada para obter o título de especialista em endocrinologia, né, seja se você está iniciando essa jornada ou se você já está próximo, né, de se submeter à prova de título, que é a prova do TIM. Então, eu quero te convidar não apenas para estar com a gente, mas também para participar. Me conta aí quais assuntos, temas que você gostaria que a gente discutisse aqui. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu trabalho na formação de médicos em endocrinologia há 17 anos. Então, nesse podcast de hoje, o nosso tema vai ser... tem gente já pedindo assunto aqui, né? Tem alguém que pediu neuroendócrino, tem alguém que pediu endoped. Beleza, vai colocando aí, gente. Só que é o seguinte, eu também quero saber, eu quero que vocês sejam mais específicos. Tipo assim, o que você quer saber de endoped? Você quer... alguém quer McCune Albright. Então, o que você quer saber de neuroendócrino, né? Você quer discutir acromegalia, você quer conhecer novidades em hiperprolactinemia, de adrenal, o que é, enfim. Vão postando aí que isso é importante para que cada vez mais, né, eu possa trazer conteúdos mais relevantes para você, que vão te ajudar nessa trajetória. Bom, eu ia dizer que o tema de hoje é coisas que o médico que quer se tornar endocrinologista precisa saber sobre hipotireoidismo e gravidez. Bom, e aí, olha, para a gente começar a conversar, eu vou te dizer por que eu escolhi esse tema hoje. Então, assim, esse tema ele é bastante importante, né? Depois mais para frente, eu vou falar para você sobre a importância desse tema. Mas o fato de eu ter escolhido ele para a gente discutir hoje, não é por causa disso, não é porque ele é importante, não. Foi porque, na verdade, hoje pela manhã, eu recebi uma mensagem pelo meu WhatsApp, uma mensagem de uma ex-residente de endocrinologia, então uma endocrinologista que se formou aqui no hospital onde eu trabalho, onde eu sou preceptora da residência, né, de endocrinologia. E ela me mandou a seguinte mensagem. Ela terminou a residência no início de 2020. Tem um ano que ela terminou a residência e voltou para a sua cidade. Hoje ela mora em Palmas. Eu falo de Brasília. Tá? Então, e aí o que dizia nesse áudio dela? Ela dizia assim, doutora, eu queria tirar uma dúvida. Bom, na verdade, eu queria ver com você se a conduta que eu tomei foi adequada ou não. Que eu me senti, assim, na dúvida, né? Me senti em dúvida em relação a como conduzir.
eu atendi uma paciente. Então, é bom que tá bem vivo na minha memória, porque ela gravou um áudio no WhatsApp. Então, eu acabei de ouvir o áudio de novo para poder contar a história para vocês. Então, ela atendeu uma paciente de 38 anos, que a procurou no consultório, com uma história de que ela tem um diagnóstico de hipotireoidismo, e esse diagnóstico, ele já tem cerca de 10 anos, e inclusive com taxas de anticorpos, né, anti-TPO, então autoanticorpos antitireoidianos, né, o anti-TPO, elevado, bastante elevados, na verdade, com um anti-TPO de 1.500, né, então níveis bem elevados de anticorpos, mostrando então que esse hipotireoidismo dela é causado por tireoidite de Hashimoto, né, ela tem autoimunidade na tireoide. E aí, ao longo desses 10 anos, desde o diagnóstico, ela vem em tratamento com levotiroxina, e ela procurou várias vezes, em várias oportunidades ao longo desses 10 anos, opinião médica sobre engravidar. E aí, em várias ocasiões, ela foi desencorajada de engravidar, e foi dito para ela que uma gravidez, no contexto dela, estaria contraindicada, porque esses níveis elevados de anticorpos antitireoidianos, né, de anti-TPO, esses anticorpos, eles levariam a malformações no feto, se ela engravidasse. E aí, então essa minha ex-residente, essa atual endocrinologista, ela deu uma resposta, né, para a paciente, mas ela não se sentiu muito segura, então por isso ela me mandou a mensagem, ela querendo saber se a resposta que ela deu foi adequada ou não. Bom, vamos lá, né? Então, é claro que você vai querer saber qual que foi a resposta que ela deu, e se eu concordei ou não, né? Se eu endossei a resposta dela ou não, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, eu queria responder a uma pergunta que vários médicos já me fizeram nas redes sociais, né? E aí, já que a gente está falando de tireoide e gravidez, então eu quero aproveitar para responder. Me perguntam assim, será que o hipotireoidismo pode comprometer a fertilidade? E aí, olha, a resposta é sim, né? Então, se uma mulher quer engravidar e ela tem hipotireoidismo, e esse hipotireoidismo não é tratado, né? Isso pode sim dificultar, esse é um fator, né, que a gente já conhece bem, que é um fator para diminuir a fertilidade. Então, se a gente comparar uma mulher com hipotireoidismo que não está em tratamento adequado, com uma mulher em eutireoidismo, aquela sem doença tireoidiana, as chances de engravidar são menores na mulher que tem um hipotireoidismo descompensado. E mais ainda do que isso, a autoimunidade tireoidiana, né, que ela é detectada pela presença de autoanticorpos antitireoidianos presentes na circulação, ela também é um fator para comprometer a fertilidade, né? Então, assim, mulheres que têm tireoidite de Hashimoto, elas têm mais dificuldade para engravidar do que mulheres que não têm tireoidite de Hashimoto. Então, agora, isso significa que isso impede a fertilidade? Não, isso não impede a fertilidade, né? Isso é um fator para
diminuir as taxas de fertilidade, o que não quer dizer absolutamente que uma mulher com tireoidite de Hashimoto não possa, né, engravidar espontaneamente. Bom, e aí, dito isso, agora vamos falar da gravidez propriamente dita, né? Uma mulher que tem hipotireoidismo, ela pode engravidar? Bom, então vamos lá. É bom que a gente já vai desmistificando coisas, né? Que às vezes tem coisas que são mito que, para mim, assim, como endocrinologista, às vezes nem me ocorre essa possibilidade, mas enfim. Assim, nem me ocorre que as pessoas estejam pensando dessa forma. Mas, assim, a vida mostra que muitas vezes as pessoas têm mitos, né, que precisam ser desfeitos. Então, é o seguinte, a mulher que tem hipotireoidismo, ela pode sim engravidar, né? Ela pode sim engravidar. E o que acontece é que uma mulher com hipotireoidismo, ela vai precisar de um segmento, né, especializado, específico, para a questão do hipotireoidismo. O que acontece? Durante a gravidez, fisiologicamente, né, em condições fisiológicas, a gente tem uma série de alterações no funcionamento, né, do organismo, que são adaptativas. Então, o que vai acontecer? A gente tem alteração na economia do iodo, a gente tem alteração na produção de hormônio tireoidiano, a gente tem alteração nas globulinas transportadoras. Então, o que acontece basicamente? A mulher que engravida, ela vai precisar produzir mais hormônio tireoidiano. Por quê? Porque ela vai precisar prover hormônio tireoidiano para o feto ao longo de toda a gestação. No primeiro trimestre, 100% do hormônio tireoidiano fetal provém da mãe. A partir do segundo trimestre da gestação, o feto já começa a produzir hormônio tireoidiano. E aí ele divide isso, né, a tireoide fetal divide com a mãe o provimento de hormônios tireoidianos. Mas a mãe continua provendo hormônio tireoidiano durante toda a gestação. Então, em maior proporção, né, de 100% da necessidade no primeiro trimestre, e depois vai diminuindo, mas continua provendo. Além disso, durante a gravidez, a gente tem aumento da superfície corporal. Aumentou a superfície corporal, vai aumentar a necessidade de hormônio tireoidiano. E daí, para se produzir hormônio tireoidiano, precisa de matéria-prima. E a matéria-prima que a gente necessariamente vai precisar ingerir, né? A gente, no caso, a mulher gestante, vai precisar ingerir é o iodo, né? O iodo é matéria-prima essencial para a produção de hormônio tireoidiano. Então, a gente tem também aumento das necessidades de iodo. Além disso, o estrogênio aumentado durante a gravidez, né? Que a gente vai ter uma produção maior de estrogênio na mulher gestante, né? Ao longo de toda a gravidez, esse estrogênio ele vai estimular a globulina transportadora de hormônios tireoidianos no plasma, que é chamada de TBG. Então, se aumenta a TBG, isso também é um fator que aumenta a necessidade de produção, de síntese, né, de hormônio tireoidiano, para que a fração livre do hormônio permaneça dentro dos níveis normais, né? Porque se aumenta a globulina transportadora, você vai ter mais hormônio livre ligando na globulina, portanto, vai precisar de mais produção de hormônio para manter a fração livre constante. Então, todas essas alterações, na verdade, elas resultam em um aumento de demanda de hormônio tireoidiano. E daí, numa mulher que tem a tireoide funcionando normalmente, essas adaptações vão acontecer e a própria tireoide
da mulher vai produzir mais hormônio e vai manter, né, essa dinâmica dentro do normal. No entanto, se a gente está diante de uma mulher que já tem diagnóstico de hipotireoidismo, isso significa que a tireoide dela não tem habilidade de produzir hormônio, né, em 100% das necessidades. Então, quando uma mulher com hipotireoidismo engravida, o que a gente vai precisar fazer vai ser aumentar a dose da levotiroxina que ela está em uso. Em geral, esse aumento, né, vai ser de 20% a 40% da dose que ela vinha utilizando. E, em geral, a gente vai pensar em um incremento de 30% na dose, né, de levotiroxina. Então, isso vai contra, né, a maioria das condutas, né, em diversas condições, diversas doenças, em que, quando a mulher engravida, a conduta vai ser suspender, né, o tratamento. E aqui não, no hipotireoidismo, se a mulher engravida, a gente já faz aquela cultura. Por favor, não suspenda a levotiroxina, pelo contrário, a gente vai precisar aumentar a dose. Então, uma mulher com hipotireoidismo que engravida, a gente vai precisar aumentar a dose da levotiroxina e fazer um acompanhamento, né, regular durante toda a gestação, para que a gente possa fazer ajustes na dose da levotiroxina de acordo com as demandas ao longo da gravidez, né? Mas não existe nenhum impedimento para que a mulher com hipotireoidismo engravide. E daí, bom, dito isso, voltando lá, né, à história que a minha ex-residente contou, o que foi dito para essa paciente foi que os níveis elevados de anti-TPO, né, de 1.500 que ela apresenta, seriam um fator para produzir malformações fetais. Então, só para a gente desmistificar, né, porque aqui também é uma oportunidade da gente desmistificar, isso não existe, né? Os autoanticorpos da tireoidite de Hashimoto, eles são apenas marcadores da presença de autoimunidade tireoidiana. Eles não atacam nada, né? Então, assim, não existe essa correlação entre malformação fetal e a presença de títulos elevados de autoanticorpos antitireoidianos, não. E aí, dito isso, eu queria te falar que, assim, porque quem quer se tornar endocrinologista, se não fez residência médica, necessariamente vai precisar fazer a prova de título, né? A prova do TIM. E aí, olha, só para você ter uma ideia, né? Que é o seguinte, ó. Na prova do TIM, sempre cai esse tema tireoide e gravidez. O assunto tireoide, de uma maneira geral, né? Ele está presente na prova do TIM em 15 das 100 questões da primeira etapa e pelo menos um caso clínico da segunda etapa, né? Já que as doenças tireoidianas são muito prevalentes. E dentre essas 15 questões da primeira etapa, só para você ter uma ideia, eu fiz um levantamentozinho rápido. Olha, na prova de 2018, dentro dessas 15 questões, tinham 2 que eram sobre hipotireoidismo e gravidez. Eram 2 casos clínicos, né, dentro da prova da primeira etapa, né, questões de múltipla escolha, e os 2 casos clínicos eram de pacientes com hipotireoidismo que engravidaram. Já na prova de 2019, caiu uma questão também, que foi uma questão sobre a fisiologia das interações tireoide-gestação. Exatamente aquilo que eu estava explicando, do que acontece fisiologicamente na gestação. Então, tinha uma pergunta
sobre isso na prova de 2019. E na prova de 2020, que aconteceu agora em novembro, também caiu esse assunto. Caiu uma questão sobre hipertireoidismo e gestação. Era um caso clínico de uma paciente com hipertireoidismo que engravidou, enfim. Então, tudo isso só nos reflete, né, a importância desse assunto para o médico que quer se tornar endocrinologista, né? A prova de título ela vai pedir esse assunto justamente porque é um tema importante. Isso você vai ver no seu dia a dia, se já não está vendo, né, pacientes nesse contexto. E aí, agora, eu posso te responder a pergunta que não quer calar, né? Então, eu te contei a história da minha ex-residente, que me pediu opinião, né? Me pediu ajuda, porque a paciente, ela atendeu uma paciente com um diagnóstico de hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, ela tem 38 anos hoje, e ela tem esse diagnóstico há 10 anos, e ao longo desses 10 anos, ela vem recebendo a orientação de não engravidar, porque a gravidez estaria contraindicada devido à possibilidade de os autoanticorpos antitireoidianos que estão elevados nessa paciente poderem provocar malformações fetais. Bom, e aí depois de tudo isso que eu te falei aqui, acho que você vai concordar comigo que assim, que isso é absolutamente descabido, né? Que essa orientação foi muito infeliz, né? Totalmente inapropriada. E essa paciente passou 10 anos da vida dela, né? Dos 28 aos 38, sendo privada da possibilidade de engravidar de uma maneira totalmente inadequada. E aí, então, qual que foi a orientação que a endocrinologista deu? Ela disse, olha, isso não é verdade, né? Os autoanticorpos, eles não vão provocar malformação nenhuma, né? Então, se você não tem contraindicação para engravidar, e então, assim, se você deseja engravidar, né? Vamos em frente. E a única questão é manter um controle do hipotireoidismo, né? Então, manter um TSH dentro da faixa ideal para uma mulher que quer engravidar, né? Que é um TSH entre 0,5 e 2,5, né? Na metade inferior do intervalo da referência. E uma vez engravidando, fazer os ajustes de dose, né? Já que existe um aumento de demanda de hormônio tireoidiano na gestação. E essa orientação que ela deu, ela quer saber se foi correta. Então, essa foi uma orientação super correta, né? Era isso mesmo que precisava ser orientado para ela. E o que eu tenho a acrescentar nessa história toda é que é lamentável, né? Esse tipo de orientação tenha sido dado. Imagina, hoje, aos 38 anos, a taxa de fertilidade dela pode não ser mais a mesma, né? Isso é informação da própria ginecologia obstetrícia, né? Então, mulheres a partir dos 36 anos, né, de 37 em diante, elas têm uma diminuição significativa na sua taxa de fertilidade, além de haver um aumento na possibilidade de anomalias cromossômicas, né, por uma gestação espontânea nesse contexto, né, a partir dos 37 anos. Então, assim, hoje o cenário para ela engravidar, do ponto de vista obstétrico, né, ele é bem menos favorável do que ao longo desses 8, 10 anos que se passaram, né? Então, assim, isso reforça para mim
a importância, né, de que bons médicos estejam ao redor dos nossos pacientes, dos nossos potenciais pacientes. Eu tenho uma razão que me faz trabalhar com isso, trabalhar na formação de endocrinologistas, porque eu realmente acredito que ajudando a formar endocrinologistas de excelência, eu estou ajudando a promover um melhor atendimento, uma melhor promoção de saúde no nosso país, né, dentro do âmbito da endocrinologia. E aí, nesse episódio que aconteceu hoje, isso fica ainda mais claro para mim, né? Então, se você quer se tornar endocrinologista, e você precisa de um norte, de um caminho, né? Você não teve a oportunidade de fazer uma residência, ou não vai ter a oportunidade de fazer uma residência aí nos próximos anos. Então, se você passou por aqui, olha, você está no lugar certo. Porque aqui eu vou te mostrar o caminho, né? Para que você desenvolva as habilidades para se tornar um endocrinologista competente, para que você possa atender pacientes com doenças endócrinas de uma forma de excelência, para que a gente não veja mais, né, esse tipo de situação que eu presenciei hoje, né? Então, assim, quantos prejuízos, né, que não são colocados para pacientes por falta, né, de um bom conhecimento, de uma boa orientação, né, dos pacientes. Então, com isso a gente está encerrando e eu quero te convidar para sempre dizer o que você quer que a gente discuta por aqui. Hoje nós discutimos tireoide e gestação, né? E esse é o nosso podcast Rumo ao Tim. Um beijo grande e até a próxima.